Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. O real motivo das buscas e apreensões explicado. Veja vídeo definitivo. Bom, nós estamos acompanhando a ação e o trabalho da Polícia Federal, né, em consonância com o Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Bolsonaro, ex-ministros e aliados são alvos de uma investigação sobre tentativa de golpe no Brasil. O professor Fábio Tavares, que é professor de Direito Constitucional e Militar, está aqui conosco. Professor, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Heródoto, bom dia, é sempre um prazer estar contigo e com sua audiência. Ok, professor, da onde se originou, ou como é que a Polícia Federal e o Supremo montaram então essa convicção de que realmente houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil no dia 8 de janeiro? Heródoto, tem um inquérito que é o 4.784 do Distrito Federal. E a Polícia Federal recentemente fez uma petição, chamamos de representação da autoridade policial, que é a petição 12.100. Essa petição, o delegado de polícia representou ao ministro Alexandre de Moraes que fosse deflagrada uma nova operação. O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, entendeu por bem que o presidente e seus aliados deveriam sofrer buscas e apreensões e 4 prisões foram efetuadas na data de ontem. Essa questão, que já vem se arrastando há meses, para não dizer há anos, que é literalmente o inquérito do fim do mundo, por quê? É o tipo de inquérito que não pode ser instaurado em hipótese alguma do Brasil. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes, com todas as vênias, supostamente, ele é uma das vítimas nas condições que foram apresentadas. E na condição de vítima, nós temos que ter em mente que a vítima, suposta vítima, não pode investigar, não pode acusar e não pode julgar. E se não bastasse, esses inquéritos que a Polícia Federal vem se utilizando, a mando do Supremo Tribunal Federal, para deixar muito claro, são inquéritos que foram abertos de ofício, o que é impossível em um Estado democrático de direito e principalmente no nosso ordenamento jurídico. Mas olhando especificamente o fato que ocorreu na última quinta-feira, na data de ontem, onde foram deflagradas várias buscas e apreensões e 4 prisões foram efetuadas, o motivo se deu tão somente porque o ministro Alexandre de Moraes chegou ao seu conhecimento que a suposta minuta de golpe ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, onde ele revisou e alterou o seu conteúdo. E ao alterar e revisar esse conteúdo, palavras do ministro Alexandre de Moraes na sua decisão, que justificou, na minha humilde concepção, essa aberração jurídica que ocorreu na data de ontem. Na concepção dele, essa alteração visava um pedido, um requerimento de prisão contra a sua pessoa. Tanto é que essa operação foi dado o nome a ela de Tempus Veritatis. O que é Tempus Veritatis em latim? Tempo da verdade. Só que tem um detalhe, Heródoto. É muito importante que a sua audiência entenda que quando a Constituição Federal estiver no meio da discussão, não existe argumento nem para a direita, nem para a esquerda. Essa bendita minuta do golpe, que tanto se fala e ninguém esclarece, eu vou fazer questão de deixar claro para a sua audiência. Essa minuta de golpe, na verdade, é uma falácia, com todo o respeito, com todas as vênias possíveis e imagináveis aos ministros do STF. Eu explico por quê. Se nós levarmos em consideração que essa minuta que foi encontrada, que trazia algumas questões que eu vou esclarecer à sua audiência, se ela for taxada de golpe, então a nossa Constituição Federal, a Sagrada Constituição Cidadã, é golpista. Sabe por quê? Essa minuta nada mais é do que um rascunho
do que seria o estado de defesa que o presidente da República apenas pensou, cogitou em decretar. E o que é o estado de defesa? O estado de defesa, conforme a nossa Constituição Federal, é uma prerrogativa do presidente da República. Então, o presidente da República, no seu claustro psíquio, ele pode entender e interpretar que existe uma ameaça à ordem jurídica, que existe uma ameaça iminente que vai colocar em risco a instabilidade institucional. Então, a Constituição vai dizer, senhor presidente, não importa se você é de direita ou de esquerda, se você entender que existe uma ameaça à ordem, uma iminente instabilidade se aproximando institucional, você tem a prerrogativa constitucional de decretar o estado de defesa. Mas, para que isso ocorra, senhor presidente, você tem que ouvir o seu Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E a partir dos pareceres desses dois conselhos, Vossa Excelência, presidente da República de direita ou de esquerda, poderá decretar o estado de defesa. Isso quer dizer que a Constituição deixou ao crivo do presidente concluir o que seria colocar em risco a paz social ameaçada por iminente e flagrante instabilidade institucional. Então, se naquela oportunidade, quando o senhor Jair Messias Bolsonaro era presidente, se ele concluiu em algum momento que o STF, que o TSE, que autoridades poderiam estar colocando em risco a paz social, a ordem, a instabilidade institucional, é uma prerrogativa dele. Só que tem um detalhe, tudo isso está acontecendo por causa de um rascunho, de uma futura minuta, de um futuro decreto presidencial que iria materializar o estado de defesa. E agora vem a pior parte, que não aconteceu. O decreto presidencial que iria materializar o estado de defesa, nesses termos que eu estou afirmando, ele não ocorreu. Então, como é que eu posso afirmar minuta de golpe se a própria Constituição autoriza o presidente? E, Heródoto, se você me permite, eu vou um pouquinho além. É tão lamentável que no nazismo e no comunismo era plenamente cabível e autorizado o que nós chamamos de pesca probatória. Mais de 70% dos brasileiros não sabem citar uma medida de Lula que ajudou o povo. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, 41% se lembram de erros da atual gestão. 73,4% dos entrevistados não sabiam mencionar nenhuma obra ou medida administrativa realizada pelo atual governo. Apenas 26,6% responderam que sim. Entre esses, 8,6% disseram conhecer investimentos feitos no Bolsa Família ou em programas de auxílio de renda à população carente. 4,5% já tinham, sim, ouvido falar sobre a aplicação de recursos na educação pública, enquanto 3% se lembraram de investimentos em programas de moradia e habitação popular, como o Minha Casa Minha Vida. Silvio Navarro, bem-vindo, boa noite, prazer estar ao seu lado. Começando por você, então, prestação de contas do governo atual está mais do que devendo, Silvio. Reprovado logo no primeiro ano, né? Boa noite, Adriana. Boa noite, Piotto, aí no estúdio. Ana Paula Henkel, querida. Carlo Cauti, boa noite para quem nos acompanha. Veja, Adriana, é um presidente sem povo, porque não sai às ruas. Quando aparece, é somente num cercadinho controlado, por uma plateia controlada. É um presidente que não tem audiência nas redes sociais. As lives aparentemente serão descontinuadas, porque tivemos um fracasso de público durante o primeiro ano. E agora, um presidente em que o Instituto de Pesquisas sai às ruas e pergunta simplesmente assim, porque eu acompanhei o questionário feito pelo Paraná Pesquisas. Ele pergunta, você se lembra de algo que o presidente tenha feito em benefício da população? E praticamente 3 em cada 4 pessoas entrevistadas não sabe dizer nada positivo. Nada de bom que o presidente fez. Talvez seja porque o presidente não fez nada de bom. Aliás, ele é lembrado por aumentar impostos. Esse é o governo Tachad, já é o apelido do ministro da Fazenda. Aumentar impostos. É o governo das viagens,
O presidente passou muito tempo viajando para fora do país com a primeira-dama, ou vice-presidente, como é chamada pelo Le Monde, a Janja da Silva, rodando o mundo e gastando justamente o dinheiro do pagador de impostos, que agora sofre, porque está pesando mais no bolso. E ele já percebeu isso em apenas um ano de governo. É uma marca péssima, é uma marca muito negativa, porque é um governo ruim de serviço, é uma esplanada dos ministérios sem corpo técnico, é corpo político, ideológico, é aquela ala do PT e aquela ala da esquerda muito mais carnívora, aquela esquerda muito mais ideológica, muito mais raivosa, o aparelhamento estatal vertical, que começa no ministro e termina lá na ponta, porque todo o pessoal da CUT já está empregado na esplanada dos ministérios. Então o que nós temos? Nós temos um governo ruim. E a notícia que chega ao final dessa pesquisa, também ali na estratificação é possível entender isso, é que a população começa a entender sinais ruins também da economia. E aí, 2024, que nos poupe do governo Lula. Eu já passo para o Piotto, mas ainda nessa mesma pesquisa, os entrevistados também responderam se saberiam apontar alguma falha ou erro cometidos pela atual administração do presidente Lula. Mais de 41% disseram que sim. Dos 3 temas mais mencionados por esse grupo, a maioria se lembrou do aumento ou reajuste dos impostos, seguido pelo envolvimento em boatos de corrupção ou por não combatê-la e também pelo excesso de gastos e de viagens, como bem lembrou Silvio Navarro. Adalberto Piotto, boa noite, sempre legal estar junto com você, boa terça-feira. Piotto, e o brasileiro está de olho na falta de providências? Adri, boa noite. Ana Paula, boa noite. Silvio, Calucauti, a todos vocês que nos acompanham. A pergunta que fica depois dessa pesquisa é: quando que a gente vai ficar falando apenas de realidade no país? Aqui nós fazemos isso. Diariamente você acompanha. Em alguns poucos veículos também. Boa parte do que você vê na rede social também. Aliás, é a razão pela qual eles estão tão desesperados com as redes sociais, onde os brasileiros se mostram independentes da narrativa dos veículos do consórcio. Agora, os veículos do consórcio vão continuar vivendo dessa narrativa até quando? Porque as pesquisas mentem, desmentem o que eles fazem, sem nenhuma dor. Simplesmente vão lá e desmentem. Olha, 73% não conseguem indicar absolutamente nada positivo do governo Lula. Nós estamos no 2º ano já do governo. Teve um ano de marketing agressivo com veículos de comunicação servindo praticamente de assessoria de imprensa. Com um governo que gastou dinheiro em comunicação, voltou a gastar um monte de dinheiro em comunicação para divulgar obra nenhuma, porque as pessoas sequer percebem esse avanço, digamos, administrativo do governo. 73,4% não conseguem apontar nada positivo. No entanto, 41,1% sim apontam erros do governo. Nos pouco mais de 26% que dizem alguma coisa favorável ao governo, veja só, dos 26%, 8,6%, se não me engano, um pouco mais de 8%, né? Eu falo de Bolsa Família. Isso é muito mais recall das outras gestões do governo Lula do que propriamente deste atual governo. Isso abre um leque muito grande aqui do que vai ser, por exemplo, a eleição municipal, o que serão essas eleições municipais, sobretudo nas cidades mais almejadas pelos dois grupos, o governista e também a situação, como também, por outro lado, o que vai ser a eleição presidencial daqui a menos de 3 anos, podemos dizer assim, né? Quando a gente vai ter exatamente esse quadro. Porque o governo não está conseguindo entregar, porque é um governo, desde o começo, que não tinha plano nenhum, não pretendia ganhar a eleição, não tinha plano para ganhar, queria fazer um barulho gigantesco. Bom, vimos o que vimos na eleição de 2022, aliás, completamente atípica se comparado às eleições brasileiras no passado recente, com muita intervenção, decisões do TSE que são discutidas até agora. Bom, tudo isso que você viu, né, durante aquela eleição de 2022. É um governo que, quando tem ideia, a ideia é ruim, mas normalmente tem ideia nenhuma. Tanto que não tem ideia, que não executa e que, portanto, não mostra, não passa a ideia para a população que está fazendo alguma coisa. Veja só, 26,6% só que reconhecem alguma coisa. 73,4% não enxergam nada de positivo para a população de um governo que já está há 1 ano e mais de 1 mês na gestão pública. Ou seja, é muita farofa e absolutamente nada de prático.
Ana Paula Henkel, e o brasileiro se lembra bem dos impostos, esses sim, que não param de aumentar e de chegar. Antes de te dar um boa noite caloroso, bastante especial, quero te parabenizar. Hoje uma data também muito carinhosa. Feliz aniversário, muita saúde, muitas alegrias. Bom novo ano, Ana. Obrigada, Adriana. Que bom passar o aniversário do seu lado. Seja muito bem-vinda. E boa noite a vocês aí no estúdio, você, o Pioto, o Cauti, meu parceiro Silvio Navarro. Um beijo ao nosso mestre Augusto Nunes, descansando. E a todos que estão me desejando feliz aniversário no chat. Muito obrigada, é muito bom passar esse aniversário com todos vocês. Boa noite. Adriana, o que foi falado pelos meus parceiros sobre o atual governo, acho que a fotografia já foi muito bem desenhada. O que eu gostaria de ressaltar sobre essa notícia é o outro lado. Por que Jair Bolsonaro é tão demonizado, é desumanizado? Por que esse capital político do presidente Bolsonaro incomoda tanto? Por que essa popularidade absurda do presidente Jair Bolsonaro, que não saiu vitorioso, né, das eleições, de uma possível reeleição em 2022, por que isso incomoda tanto? Incomoda o governo, incomoda a velha imprensa, incomoda os aliados deste desgoverno, incomoda o judiciário ativista. Por quê? Por que essa popularidade incomoda tanto e qual a ligação dessa popularidade, desse capital político com essa pesquisa? Isso não vem apenas da maneira como o presidente Bolsonaro se expressa, ou como ele foi, mas o legado que ele deixou como um excelente administrador, como um excelente chefe do executivo. Falhas? Sim, tiveram, né? Nós apontamos algumas falhas que poderiam ter sido, algumas ações que poderiam ter sido tomadas de outras maneiras, mas eram ações pontuais, eram falhas que aconteciam no decorrer, né, do percurso ali de uma administração completamente nova para o Brasil. Nós estamos falando de um legado técnico, de um legado que deixou prosperidade, que deixou liberdade, que defendeu a liberdade no meio de uma pandemia, enquanto os projetos de tiranetes queriam trancar todo mundo. A economia a gente vê depois, não foi isso que a gente ouviu, né, durante a pandemia? E ele defendeu a liberdade, ele defendeu a independência médica, a independência das escolhas, se quer vacina, se quer tratamento, se não quer nada, mas a discussão honesta, o debate intelectualmente honesto. Um presidente que a popularidade apresentou ministros extremamente comprometidos com um caminho real de progresso, com propostas, com discussões. Quando, Adriana, que nós pensamos que a classe média, a classe baixa, todos nós, né, estaríamos discutindo a curva de Laffer, o que o Paulo Guedes ensinava para todos, era muito clara, muito objetiva, sem aquele economês, né, cheio de rococó e aquela aura toda, né, de político que nós ficamos acostumados durante tantos anos. O ministro Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo, entregando obra no Brasil inteiro, sem ligar para o que estavam falando, porque ele bateu o martelo assim, quebrou o martelo. Então, Paula, desculpa, Adriana, esse capital político do presidente Bolsonaro e essas pesquisas mostram que nós vínhamos num caminho de progresso. E que agora a realidade deste desgoverno, da corrupção, né, da velha política que voltou à cena do crime, agora bate na porta dos brasileiros e eles entenderam muito bem, né, o ponto deste desgoverno. É muito mais um projeto de poder do que um projeto de nação. Ex-ministro Marco Aurélio sobre medidas de Moraes, extremadas. Ex-integrante da Suprema Corte se manifestou contra as medidas aplicadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, chamou de extremadas as medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que culminaram na operação da Polícia Federal, que teve como alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. A declaração foi feita em uma entrevista concedida pelo ex-membro da Suprema Corte à revista Veja. Uma busca e apreensão na casa de um cidadão enxovalha o perfil dele. Vamos apurar sem assodamento, declarou. Mello também disse que a investigação do caso vem sendo conduzida de forma muito abrangente, o que para ele implica desgaste para a instituição do Supremo. O ex-ministro fez questão de dizer que é hora de temperança, de se presumir não o excepcional, mas o corriqueiro, o ordinário. Não podemos partir do pressuposto de que todos são salafrários, resumiu. Batizada de Tempus Veritatis, a ação teve como objetivo, segundo a PF, apurar a existência de uma suposta organização que atuou na tentativa de obter vantagem de natureza política com a manutenção de Bolsonaro no poder. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.